Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho então sobre a Revolução Industrial. Gente, vocês mandaram imagens bem interessantes e as primeiras indústrias lá da Inglaterra, elas foram de tecidos, tá? Tecidos. Alguns ficaram em dúvida de que indústria que era, são tecidos. Então, as primeiras indústrias que usaram máquinas foram as indústrias têxteis. Por quê? Porque era a época do algodão. O algodão é uma planta, né? É plantado, daí colhe aquela penugem e aquele algodão, ele tem que ser transformado em fios. E depois que ele é transformado em fios, que é fiado, ele tem que ser transformado em tecido. Tem que colocar os fios todos de um jeito, depois do outro, né? Para virar um tecido, assim que é feito o tecido de algodão. Tudo isso era feito com instrumentos muito simples e que era feito à mão. Agora, as máquinas estão fazendo isso. E o algodão estava muito em procura no mundo. Todo mundo queria comprar tecidos de algodão. Era chique, era moda na época usar a roupa de algodão. Então, outra coisa, era barato. Por quê? Lembra nos Estados Unidos, os escravos cantando aquelas músicas negro espiritual, no meio das plantações de algodão. Plantavam algodão, os escravos, então isso saía muito barato. Vendiam, né? Os Estados Unidos vendiam algodão para a Inglaterra. O Brasil também plantava algodão e vendia. Eles buscavam no Oriente, então era bem barato. E então, os grandes empresários da Inglaterra começaram a oferecer prêmios para quem desenvolvesse a melhor máquina de tecer, de fiar, fazer os fios, e de tecer, fazer o tecido. E as máquinas antes elas eram de madeira, só que agora com a força do vapor, eles precisavam alguma coisa mais resistente, porque a madeira ela vai inchando com o vapor d'água e não vai ser forte o suficiente. Então eles começaram a desenvolver máquinas. E vocês vão ver no texto de vocês tem várias invenções de máquinas que eles foram fazendo aos poucos e chegando na melhor, né? As pessoas que conseguiam fazer uma máquina bem legal ganhavam um prêmio também por isso. E eles começaram a fazer máquinas de ferro. Para isso, eles tiveram que desenvolver a metalurgia. Metalurgia é saber derreter o metal, fazer as misturas. E as máquinas de ferro eram bem mais fortes. Depois, justamente porque eles conseguiram usar a energia do vapor e máquinas de ferro, é que eles começaram a fazer os navios a vapor. Aí podiam viajar bem longe, né? Com os navios a vapor. Não precisava mais da força do vento, depender do vento para viajar. Agora eles podiam ter um navio movido a vapor. Então, eles conseguiam ir bem mais rápido, as pessoas podiam viajar de um lado para o outro bem mais fácil. E também começaram a fazer as primeiras locomotivas, estradas de ferro, os trilhos dos trens e os trens movidos a vapor. E isso foi uma inovação para o século XIX. Nossa, as pessoas agora podiam viajar e para muitos lugares com trem e com navio a vapor. Muito bem, no Brasil a primeira ferrovia foi durante o governo de Dom Pedro II, a gente vai estudar isso. Foi em 1854, a primeira ferrovia do Brasil, no século XIX, veja bem. Muito bem, o que acontece então com a economia e a sociedade a partir da Revolução Industrial? A gente já falou um pouquinho, agora a gente vai falar um pouquinho mais. Bem, a gente vai ter o capitalismo se fortalecendo. Capitalismo você já definiu lá, né? É um sistema no qual o capital, o dinheiro, né, para investimento, ele é bastante importante. Então, se faz bastante coisas para vender, se incentiva a vender coisas para ganhar lucro, ganhar dinheiro. Para isso, precisa ter os trabalhadores que fazem o trabalho pesado, né? E tem os donos das fábricas, que são os capitalistas. Então, nós vamos ter os burgueses, que seriam os donos das fábricas. Esse nome burguês vem lá da Idade Média, que a gente já estudou ano passado, os burgos, né? Os locais onde eles faziam as feiras, os comerciantes. Aqui também, só que agora eles são os donos das fábricas, eles são os burgueses. E tem os operários, que é o operariado, são os trabalhadores das fábricas. A divisão do trabalho é
super importante, cada um faz uma parte do trabalho na fábrica, né? Com isso, o trabalhador, ele perde o conhecimento do todo, ele não sabe mais como se faz um produto do começo até o fim, que nem o artesão. O artesão sabia, ele começava lá até terminar. Agora não, ele perde esse conhecimento porque ele só faz a parte dele, né? Vai passando ali a esteira, ele vai fazendo a parte dele, do trabalho dele. Na página 4 e 5 eu quero que vocês olhem bem lá todas as máquinas que vão surgindo, as máquinas novas, e nós vamos ter então uma população que cresceu bastante. Por quê? Melhoraram a agricultura, conseguiram colher mais comida e tendo mais comida a população cresce, tá? Porque sempre havia muita falta de comida. E outra coisa, a medicina também melhorou, aí as pessoas também vão tendo mais saúde e vão aumentando em número. Olha só que interessante. A população do mundo, quando começou a Revolução Industrial, eram 600 milhões de habitantes. Gente, quando foi isso? 1750, 1760. 600 milhões de habitantes. 100 anos depois, sabe qual era a população? Dobrou. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Dobrou a população. Isso no mundo. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, País de Gales e Irlanda, ela triplicou a população ali. Veja bem, então muito crescimento populacional a partir da Revolução Industrial. Olha só, hoje a gente está nos 7 bilhões e tanto, né, gente? Mas veja bem, no século XVIII eram 600 milhões. Olha só, porque ela vai aumentando a população, né? Como é que eram as fábricas? A gente já falou um pouquinho, vocês também viram nas fotos. As fábricas eram um ambiente muito sujo, mal ventilado, né? Não tinha janela suficiente, tudo meio escuro. Aqueles fiapos nas fábricas têxteis, aqueles fiapos de algodão e de lã voando, as pessoas respirando aquilo. Não tinha um lugar bom para almoçar, não tinha um refeitório. As pessoas tinham que sair ali fora, sentar e comer, sentado fora. Não tinha banheiro suficiente. E além disso, ainda as pessoas eram castigadas se cometesse algum erro, tipo, assobiou dentro da fábrica, já ganhava um castigo. Cochilou sem querer, ganhava castigo. Era assim. E as pessoas trabalhavam, gente, de 14 a 18 horas por dia. Isso desde as crianças, porque a partir de 6 anos as crianças já trabalhavam na fábrica. As crianças, a mãe, as crianças e as mulheres ganhavam 1/3 do que ganhava um homem. Veja bem. E mesmo assim trabalhavam o mesmo tempo. Agora pensa se não vai dar sono. Digamos que trabalha 14 horas. Trabalhava até 18, mas digamos que trabalha 14 horas. Um dia tem 24 horas. Trabalha 14, sobra 10. Tá, digamos que ela durma 8 horas por noite, como deveria, no mínimo, dormir 8 horas, né? Sobra 2 horas, gente. Para quê? Para família, para higiene, para pensar na vida, para lavar uma roupa, para fazer uma comida. Gente, para o lazer, era terrível, gente. As pessoas, elas estavam sendo sobrecarregadas com esse tempo de trabalho muito longo. Aí é óbvio que às vezes acontecia de cochilar no trabalho. E aí o que acontecia? Castigo. Uma situação deprimente esse início da Revolução Industrial para os trabalhadores das fábricas, tá? E como eu disse já nas primeiras aulas, não adiantava só o pai de família trabalhar. Antes, quando ele era artesão ou quando ele trabalhava na oficina, só o pai de família trabalhando, ele conseguia dar o sustento para a família. Mas com essa nova modalidade da fábrica, ele ganhava muito pouco, não era suficiente para a família. Que situação difícil. E como é que eram as casas desses trabalhadores? As casas dos trabalhadores, gente, eles não tinham condições de ter uma casa boa. Então a casa deles geralmente era um cômodo só. Ali era a cozinha, ali era o quarto dos pais, era o quarto das crianças, ali era lavado roupa, ali era tudo num cômodo só. E banheiro? Banheiro era lá fora, várias famílias usavam o mesmo banheiro. Então não era fácil, gente. Uma época muito, muito difícil.
As ruas onde eles moravam, essa população que trabalhava nas fábricas, eram ruas que não tinha calçada, o esgoto a céu aberto. Isso gerava água não tratada, gerava, assim, epidemias, às vezes, que nem cólera, que matou milhares de pessoas. Então, situações muito, muito difíceis. A semana que vem, nós vamos ver homens de Deus que, dentro dessa situação tão difícil na Inglaterra, do início da Revolução Industrial, eles começaram a fazer coisas para ajudar as pessoas. Vai ser bem especial a aula da semana que vem, se prepare. E então eu vou passar para vocês também um outro vídeo para assistir, muito legal. Todo ano eu passo para os alunos, eles gostam muito, vocês vão gostar também. E a gente se fala. Um grande abraço, boa semana de estudos!